hospital silencioso. O CEO, Henrique Vasconcelos, de terno amassado e olhos marejados, segura um buquê de rosas brancas. Na cama, a jovem Lívia, cega desde a infância, sorri fraco ao reconhecer sua voz. Eu passei a vida comprando tudo, Lívia, menos o que mais importava, o amor. Ela toca o rosto dele, emocionada. Eu nunca precisei te ver, para te enxergar. Como um homem sem coração, chegou a se ajoelhar diante da mulher que o ensinou a amar. Curta e comente. Você acredita que o amor pode mudar até o coração mais frio? O helicóptero cortava o céu cinzento de São Paulo, transportando o homem que fazia empresários tremerem apenas ao ouvir seu nome. Henrique Vasconcelos observava a cidade através da janela blindada, seus olhos azuis gelados refletindo a mesma frieza que pairava sobre o arranha-céu onde comandava seu império. O cheiro do couro italiano dos bancos se misturava ao aroma caro de seu perfume francês, criando uma atmosfera de poder e distanciamento que o acompanhava há anos. Aos 42 anos, Henrique havia construído um império empresarial que se estendia por 3 continentes. Cada decisão sua movimentava milhões, cada palavra podia mudar destinos. Mas por trás da fachada impecável do terno sob medida e da postura imponente, havia um vazio que ele havia aprendido a ignorar com maestria cirúrgica. O helicóptero pousou no heliporto do edifício Vasconcelos, uma torre de vidro e aço que refletia sua personalidade, imponente, fria e inacessível. Seus passos ecoaram pelo corredor de mármore Carrara, enquanto funcionários se curvavam em reverências respeitosas. O som dos saltos de seus sapatos italianos contra o piso criava um ritmo intimidador que anunciava sua chegada muito antes de sua silhueta aparecer. A sala de reuniões do 40º andar era um templo do capitalismo moderno. Mesa de mogno polido, cadeiras de couro genuíno e uma vista panorâmica que fazia visitantes se sentirem pequenos diante da imensidão urbana. Henrique posicionou-se na cabeceira, observando os 15 executivos que aguardavam suas palavras como soldados diante de um general. Senhores, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Os números do 3º trimestre são inaceitáveis. Seus dedos tamborilaram sobre a mesa com precisão milimétrica enquanto ele analisava cada rosto com a frieza de um predador estudando suas presas. Produtividade baixa, custos elevados, resultados medíocres. O aroma do café expresso servido em porcelana fina se espalhava pelo ambiente, mas ninguém ousava tocá-lo. A tensão era palpável, cortando o ar como uma navalha. Henrique abriu a pasta de couro e retirou uma lista datilografada em papel timbrado da empresa. Departamento de Recursos Humanos. Ele pronunciou cada palavra com a precisão de um cirurgião. 300 funcionários serão dispensados hoje. O papel rangeu entre seus dedos enquanto ele dobrava a lista com movimentos calculados. Departamento de Marketing, 50% de corte. Logística, fechamento da filial de Campinas. Um dos executivos, suor brotando em sua testa apesar do ar-condicionado gelado, ousou questionar. Senhor Vasconcelos, são famílias que dependem desses empregos. Os olhos azuis de Henrique se fixaram no homem como 2 fragmentos de gelo ártico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante do trânsito 40 andares abaixo. Ele se levantou lentamente, sua sombra se projetando sobre a mesa como uma nuvem tempestuosa. Negócios não são sobre sentimentos, Ricardo. Sua voz saiu baixa, mas cada palavra carregava o peso de uma sentença. São sobre resultados, lucro, eficiência. Se você não consegue separar emoção de estratégia, talvez seja a hora de reconsiderar sua posição nesta empresa. O executivo empalideceu, engolindo em seco.
O cheiro de medo era quase tangível no ambiente. Henrique caminhou até a janela panorâmica, observando as pessoas minúsculas nas ruas como se fossem peças em um tabuleiro gigantesco. Implementem as mudanças até quinta-feira, ele ordenou sem se virar. Quero os números revisados em minha mesa na sexta pela manhã. Dispensados. O som das cadeiras sendo arrastadas e dos passos apressados ecoou pela sala enquanto os executivos saíam em silêncio. Henrique permaneceu imóvel diante da janela, observando sua cidade, seu reino de concreto e ambição. Horas depois, em sua cobertura de 1.000 metros quadrados, no bairro mais exclusivo da cidade, Henrique caminhava pela sala de estar, decorada por um renomado designer de interiores. Obras de arte caríssimas adornavam as paredes, cada peça cuidadosamente selecionada não por beleza, mas por status. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio suíço no hall de entrada. Ele se serviu de um uísque escocês de 30 anos, sentindo o líquido âmbar queimar sua garganta. O gosto amargo combinava perfeitamente com o vazio que sentia. Suas mãos, que assinavam contratos de milhões, tremiam imperceptivelmente enquanto segurava o cristal lapidado. O apartamento estava impecavelmente organizado, cada objeto em seu lugar determinado. Mas apesar de todo o luxo que o cercava, uma sensação de desolação pairava no ar como um fantasma invisível. Henrique olhou para os retratos emoldurados sobre a lareira, fotos suas em eventos empresariais, recebendo prêmios, inaugurando prédios. Em todas elas estava sozinho. Na manhã seguinte, vestindo outro terno impecável e carregando sua pasta de documentos importantes, Henrique desceu ao subsolo onde sua coleção de carros de luxo aguardava. Escolheu o Bentley preto, cujo motor ronronava como um felino satisfeito. As ruas de São Paulo se desenrolavam diante dele, enquanto dirigia em direção a uma reunião no centro da cidade. Foi então que o destino decidiu intervir. O motor do Bentley começou a fazer um ruído estranho na Rua Augusta. Fumaça branca escapou do capô enquanto o carro poderoso se reduzia a um monte de metal caro e inútil. Henrique estacionou na primeira vaga disponível, sua paciência evaporando como a água do radiador superaquecido. Saiu do carro, ajustando o nó da gravata Hermès, o cheiro de óleo queimado invadindo suas narinas. Ao redor, o movimento típico de uma rua comercial. Vendedores ambulantes oferecendo mercadorias, pedestres apressados, o barulho constante do trânsito paulistano. Foi quando seus olhos captaram algo inusitado. Do outro lado da rua, entre uma lanchonete modesta e uma farmácia de bairro, havia uma pequena floricultura. A fachada simples, pintada em tons pastéis desbotados pelo tempo, contrastava drasticamente com o mundo de vidro e aço ao qual ele estava acostumado. Mas não foi a simplicidade do local que chamou sua atenção. Uma jovem de cabelos castanhos ondulados movimentava-se entre os vasos e arranjos com uma graça que parecia dançar no ritmo de uma música silenciosa. Suas mãos delicadas tocavam cada flor com carinho reverente, como se cada pétala fosse um tesouro precioso. O vento brincava com seus cabelos soltos, criando um quadro de serenidade em meio ao caos urbano. Henrique ficou hipnotizado observando aquela cena. Havia algo na maneira como ela se movia, na ternura de seus gestos, que criava uma fissura imperceptível na armadura de gelo que protegia seu coração. O perfume das flores chegava até ele, carregado pela brisa, um aroma doce e natural que contrastava com os cheiros artificiais aos quais estava habituado. Por um momento, apenas um breve momento, o homem que comandava impérios sentiu algo que não experimentava há décadas: curiosidade genuína. Não sobre números, estratégias ou lucros, mas sobre uma pessoa. Sobre aquela mulher que parecia existir em um mundo completamente diferente do seu,
O som da sirene de uma ambulância o trouxe de volta à realidade. Henrique verificou o relógio Rolex. Estava atrasado para a reunião. Mas mesmo enquanto discava para seu motorista particular vir buscá-lo, seus olhos permaneceram fixos na pequena floricultura e na jovem que continuava seu balé silencioso entre as flores, alheia ao fato de que havia acabado de despertar algo há muito adormecido no peito do homem mais temido do mundo empresarial brasileiro. O Bentley havia sido rebocado na noite anterior, mas Henrique não conseguia tirar da mente a imagem daquela floricultura. Durante toda a reunião com os investidores japoneses, enquanto discutia a aquisição de uma metalúrgica no interior, seus pensamentos vagavam pela Rua Augusta. O aroma das flores parecia ter grudado em suas narinas, uma lembrança olfativa que o perturbava de forma inexplicável. Na manhã seguinte, quarta-feira, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seu motorista pessoal, Carlos, que trabalhava para ele há 8 anos. Em vez de seguir direto para o escritório, pediu para ser deixado na mesma rua onde o carro havia quebrado. Senhor Vasconcelos, Carlos hesitou, observando pelo retrovisor. Tem certeza? A reunião com os coreanos é em 1 hora. Apenas me deixe aqui. A voz de Henrique carregava aquela autoridade que não admitia questionamentos, mas havia algo diferente em seu tom, uma inquietação sutil que o próprio executivo não conseguia identificar. O Mercedes parou exatamente no mesmo local do dia anterior. Henrique desceu, ajustou o terno Armani e atravessou a rua com passos decididos, como se fosse conquistar mais uma empresa. Mas quando se aproximou da floricultura, seus movimentos se tornaram hesitantes, quase tímidos, uma palavra que jamais havia sido associada ao seu nome. A pequena loja exalava vida por todos os cantos. Rosas vermelhas em diferentes tons se misturavam com lírios brancos. Margaridas amarelas dançavam junto a cravos rosa, e orquídeas exóticas emprestavam um toque de sofisticação ao conjunto. O cheiro era inebriante, uma sinfonia de perfumes naturais que contrastava drasticamente com o ambiente asséptico de seu escritório. Henrique empurrou a porta de vidro, fazendo um pequeno sino dourado tilintar suavemente, anunciando sua presença. O som o fez estremecer involuntariamente, como se estivesse invadindo um santuário sagrado. Bom dia, seja bem-vindo. A voz feminina era melodiosa, carregada de uma genuína alegria que ele raramente escutava. Em que posso ajudá-lo? Ela estava de costas, organizando um arranjo de girassóis em um vaso de cerâmica artesanal. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros cobertos por uma blusa de algodão azul claro. Quando se virou, Henrique sentiu o ar escapar de seus pulmões. Lívia era ainda mais bela de perto. Sua pele tinha um tom dourado natural, como se tivesse sido beijada pelo sol matinal. Mas foram seus olhos que o deixaram completamente desconcertado. Grandes, expressivos, de um castanho profundo que parecia olhar através dele. Havia apenas um detalhe que Henrique demorou alguns segundos para perceber. Ela não estava realmente o vendo. Pela primeira vez em décadas, Henrique Vasconcelos, o homem que comandava apresentações para centenas de pessoas, gaguejou. Eu precisava de informações. Lívia inclinou a cabeça levemente, um sorriso doce curvando seus lábios. Seus dedos continuaram trabalhando no arranjo, tocando cada flor com uma delicadeza que fazia Henrique se sentir desajeitado com suas mãos, acostumadas apenas a apertar punhos em negociações tensas. Informações sobre flores? Ela perguntou, e havia uma nota de divertimento em sua voz. O senhor tem uma voz interessante. Grave, mas tensa. Aposto que trabalha muito e sorri pouco. A observação o atingiu como um soco no estômago.
Henrique ficou imóvel, observando como ela manuseava as flores com precisão cirúrgica, guiando-se apenas pelo tato e pelo instinto. Cada movimento era uma dança de familiaridade e carinho. "Gosto de rosas?" Lívia perguntou, girando-se completamente para ele, seus olhos castanhos fixando-se na direção aproximada de onde vinha sua voz. "Tenho algumas variedades lindas que chegaram hoje de Olambra. O perfume é indescritível. Gosto de resultados, não de flores." As palavras saíram automaticamente, uma resposta programada que ele dava a qualquer coisa que considerasse perda de tempo. O sorriso de Lívia não vacilou, mas algo mudou em sua expressão. Ela inclinou a cabeça novamente, como se estivesse estudando um quebra-cabeça particularmente complexo. "Então, talvez seja por isso que o senhor parece tão cansado." Sua voz saiu suave, sem julgamento. Apenas uma observação gentil que cortou através de todas as defesas que Henrique havia construído ao longo dos anos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do trânsito e pelo zumbir suave de abelhas que visitavam as flores próximas à entrada da loja. Henrique ficou completamente imóvel, processando aquelas palavras. Ninguém, absolutamente ninguém, havia se dirigido a ele daquela forma em décadas. Não havia reverência, não havia medo, apenas uma honestidade desconcertante. "Como você..." Ele começou, depois parou. Como ela sabia que ele estava cansado? Como uma mulher que nem sequer podia vê-lo conseguia enxergar algo que seus espelhos de casa jamais refletiam? "Sou Lívia", ela disse, estendendo a mão na direção geral onde calculava que ele estivesse. "E o senhor é?" Henrique olhou para a mão estendida. Era pequena, delicada, com calos quase imperceptíveis nas pontas dos dedos, evidência do trabalho diário com a terra e as plantas. Hesitou por um momento antes de envolver aquela mão com a sua. O toque foi elétrico. A pele dela era macia e quente, contrastando com suas mãos sempre frias devido ao ar-condicionado perpétuo de seu ambiente de trabalho. Lívia apertou sua mão com firmeza suave, e Henrique sentiu um calor subir por seu braço, algo que não tinha nada a ver com temperatura e tudo a ver com conexão humana. "Henrique", ele respondeu, sua voz saindo mais rouca que o habitual. "Henrique." Ela repetiu seu nome como se estivesse saboreando cada sílaba. Nome forte, combina com sua voz. Então, soltou sua mão delicadamente. "Bem, Henrique, já que não gosta de flores, posso perguntar o que o trouxe aqui? Raramente recebo visitas de homens de terno às 9 da manhã de uma quarta-feira." A pergunta era simples, mas Henrique se viu completamente sem resposta. O que ele estava fazendo ali? Por que havia instruído Carlos a trazê-lo de volta àquele lugar? Não conseguia formular uma explicação lógica para sua presença. "Meu carro quebrou ontem", ele disse finalmente. "Aqui na frente. Eu estava esperando o guincho e vi sua loja." "Ah", Lívia assentiu compreensivamente. "E hoje voltou para... eu não sei." A honestidade da resposta o surpreendeu. Henrique Vasconcelos sempre sabia exatamente por que fazia as coisas. Sempre tinha um objetivo claro, uma estratégia definida. Mas naquele momento, diante daquela mulher que o desarmava com sua simplicidade, ele estava completamente perdido. Lívia sorriu novamente, e dessa vez o sorriso alcançou seus olhos, fazendo-os brilhar com uma luz interior que Henrique nunca havia visto em ninguém. "Às vezes não precisamos saber por que fazemos as coisas", ela disse, voltando-se para o arranjo de girassóis. "Às vezes é bom apenas deixar acontecer." Henrique a observou trabalhar. Cada movimento era economicamente perfeito, sem desperdiçar energia ou gestos. Ela conhecia sua loja com uma intimidade que ia além da visão. Sabia exatamente onde estava cada vaso, cada ferramenta, cada tipo de flor. Era como assistir a uma sinfonia silenciosa.
Você trabalha sozinha? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse filtrá-la. Na maior parte do tempo, sim. Lívia selecionou um girassol particularmente vibrante, cheirando-o antes de posicioná-lo no arranjo. Minha mãe me ajuda de vez em quando, mas ela não está muito bem ultimamente. E você, Henrique, trabalha sozinho também? A pergunta o pegou desprevenido novamente. Tecnicamente, ele tinha centenas de funcionários, dezenas de executivos, assistentes e consultores, mas trabalhava sozinho? A resposta era definitivamente sim. Sim, ele respondeu simplesmente. Imagino que seja cansativo. Sua voz carregava uma empatia genuína, que fez algo se mover no peito de Henrique. Tomar todas as decisões, carregar toda a responsabilidade. E como ela sabia, como uma florista cega conseguia entender pressões que seus pares empresariais, com seus MBAs e experiência internacional, jamais compreendiam. O celular de Henrique tocou, um som estridente que quebrou a atmosfera mágica da pequena loja. Era sua secretária, lembrando-o da reunião com os coreanos. Ele atendeu com um "já estou indo" brusco e desligou. Preciso ir, ele disse, relutante. Claro, Lívia assentiu. Obrigada pela visita, Henrique. Foi diferente. Ele caminhou em direção à porta, mas quando sua mão tocou a maçaneta, algo o fez parar. Virou-se para vê-la novamente, agora organizando rosas vermelhas em um balde com água. Lívia? Sim. Como você faz isso? Trabalhar com flores sem poder vê-las? Ela parou o que estava fazendo e sorriu, um sorriso que iluminou toda a loja. Eu não preciso vê-las para conhecê-las, ela respondeu. Cada flor tem seu próprio perfume, sua própria textura, sua própria personalidade. Às vezes, Henrique, vemos melhor com o coração do que com os olhos. As palavras ecoaram na mente de Henrique durante todo o caminho até o escritório. Durante a reunião com os investidores coreanos, enquanto apresentava gráficos e projeções, ele se pegou pensando no perfume dos girassóis e na sabedoria simples daquela mulher extraordinária. E quando chegou em casa naquela noite pela primeira vez em anos, ele não se serviu de uísque. Em vez disso, ficou na varanda de sua cobertura, observando as luzes da cidade e se perguntando que outras coisas na vida ele poderia estar perdendo por só enxergar com os olhos. Na quinta-feira, Henrique acordou mais cedo que o habitual. Não porque o despertador tivesse tocado, mas porque havia passado a noite inteira pensando em olhos castanhos que não enxergavam, mas que pareciam ver tudo. Levantou-se da cama king size, coberta com lençóis egípcios, e caminhou até a janela panorâmica de seu quarto, observando a cidade despertar sob a luz dourada do amanhecer. Pela primeira vez em anos, não checou imediatamente os e-mails ou as cotações internacionais. Em vez disso, ficou ali parado, lembrando-se do perfume das flores e da voz melodiosa de Lívia. Havia algo naquela mulher que o intrigava de uma forma que não conseguia explicar racionalmente. Durante o café da manhã solitário, servido por sua governanta silenciosa em porcelana francesa, Henrique tomou uma decisão que teria parecido absurda apenas uma semana antes. Cancelou a primeira reunião da manhã e instruiu Carlos a levá-lo novamente à floricultura. 2 vezes na mesma semana, senhor, Carlos comentou respeitosamente enquanto abria a porta do Mercedes. Apenas dirija, Carlos. A manhã estava particularmente bonita, com um céu azul límpido que contrastava com a agitação típica de São Paulo. Quando chegaram à Rua Augusta, Henrique desceu do carro com o coração batendo de uma forma estranha, como se fosse um adolescente prestes a encontrar sua primeira paixão. A floricultura estava ainda mais vibrante que nos dias anteriores. Lívia havia reorganizado a vitrine, criando um arranjo de tulipas roxas e amarelas que dançavam suavemente na brisa matinal.
Ela estava do lado de fora, regando pequenos vasos de violetas com um regador de metal envelhecido. Bom dia, Lívia. Ela se virou na direção de sua voz e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Henrique, que surpresa agradável. 2 vezes em 3 dias. Devo estar fazendo algo certo. Você sempre rega as plantas de manhã? Sempre. Ela continuou seu trabalho, movendo-se entre os vasos com a precisão de quem conhecia cada centímetro daquele espaço. As plantas são como pessoas, Henrique. Precisam de atenção, carinho, constância. Se você as negligencia, elas definham. Se as ama, elas florescem. Henrique observou fascinado como ela tocava delicadamente cada folha antes de regá-la, como se cumprimentasse cada planta individualmente. Havia uma intimidade naqueles gestos que o tocava profundamente. Você sempre quis trabalhar com flores. Lívia pausou, apoiando o regador no parapeito da janela. Seu rosto assumiu uma expressão pensativa e, pela primeira vez, Henrique notou uma sombra de tristeza atravessar suas feições. Na verdade, eu queria ser pintora, ela disse suavemente. Quando era criança, eu vivia com pincéis na mão, tentando capturar todas as cores do mundo. Minha mãe dizia que eu tinha talento. O que aconteceu? Um acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Sua voz permaneceu serena, mas Henrique detectou a dor antiga que ainda residia ali. Meus pais voltavam de uma viagem de trabalho. Choveu muito naquela noite. A estrada estava escorregadia. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Meu pai morreu na hora. Eu fiquei 3 semanas em coma e quando acordei, o mundo havia se tornado escuro para sempre. O coração de Henrique contraiu-se dolorosamente. Ele havia vivido perdas financeiras, decepções empresariais, mas nunca algo tão devastador quanto perder a visão e um pai ao mesmo tempo. Sinto muito, ele disse, e percebeu que realmente sentia. Não era uma cortesia social automática, mas uma dor genuína pelo sofrimento dela. Não precisa sentir pena de mim. Lívia sorriu novamente, mas dessa vez havia uma força férrea por trás da doçura. Levei alguns anos para aceitar, é verdade. Fiquei muito revoltada, muito amarga, mas depois percebi que podia escolher, definhar na escuridão ou encontrar outras formas de enxergar a beleza. E escolheu as flores. Escolhi as flores. Ela pegou uma rosa vermelha de um vaso próximo, cheirando-a profundamente. Descobri que cada flor tem sua própria essência, sua própria energia. Posso sentir quando uma planta está triste, quando precisa de mais sol, quando está feliz. É como se elas me contassem segredos. Henrique ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Aquela mulher havia perdido tanto, a visão, o pai, seus sonhos de pintora, e ainda assim irradiava uma luz que ele, com toda a sua riqueza e poder, jamais possuíra. E sua mãe? Como ela lidou com tudo isso? O rosto de Lívia se ensombreceu ligeiramente. Mamãe nunca se recuperou completamente. O acidente, ela se culpa até hoje. Diz que se não tivessem viajado naquele fim de semana, desenvolveu depressão severa e agora está com problemas cardíacos. Os remédios são caros e... Ela parou abruptamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. Ela não trabalha, não consegue. As crises de ansiedade são muito fortes. Eu cuido dela como posso. Lívia voltou a regar as plantas, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Mas me viro bem. A floricultura não dá muito lucro, mas é suficiente para nós duas. Henrique observou ao redor da pequena loja com novos olhos. Notou o que havia passado despercebido nos outros dias. A tinta descascada nas paredes, alguns equipamentos claramente antigos, a quantidade limitada de variedades de flores. Lívia não estava apenas se virando, ela estava lutando para sobreviver.
Posso perguntar quanto custa o tratamento da sua mãe? Henrique! Lívia hesitou, seus dedos apertando o cabo do regador. Por que essa pergunta? Curiosidade. Ela o estudou em silêncio por um longo momento, como se pudesse ler suas intenções através de sua voz. Os remédios custam quase R$ 1.000 por mês, ela disse finalmente, sem contar as consultas com o cardiologista. Às vezes tenho que escolher entre comprar os medicamentos ou pagar o aluguel da loja. A revelação atingiu Henrique como um tapa na cara. R$ 1.000. O valor que ele gastava em uma única garrafa de vinho em seus jantares de negócios. Para Lívia, representava a diferença entre a saúde da mãe e manter seu sustento. Você já pensou em pedir ajuda? Talvez algum programa do governo. Já tentei de tudo. Lívia suspirou, terminando de regar as plantas. A burocracia é complicada, as filas são enormes, e enquanto isso o tempo passa e mamãe precisa dos remédios. Prefiro confiar no meu trabalho. Havia um orgulho ferido em sua voz que Henrique reconheceu. O mesmo orgulho que o impedia de aceitar conselhos ou ajuda de qualquer pessoa. Mas, diferentemente dele, o orgulho de Lívia vinha da dignidade, não da arrogância. Você é incrível, ele disse, e as palavras saíram antes que pudesse filtrá-las. O quê? Você passou por tudo isso, perdeu o pai, a visão, seus sonhos, e ainda assim cuida da sua mãe, mantém este negócio e ainda consegue sorrir e ser gentil com estranhos que aparecem sem razão na sua loja. Lívia corou levemente, abaixando a cabeça. A vida me tirou os olhos, Henrique, mas não tirou o amor que sinto por ela. Ainda posso sentir o perfume das flores, o calor do sol na minha pele, o carinho na voz das pessoas. Ainda posso fazer diferença na vida de alguém, mesmo que seja apenas criando um arranjo que deixe o dia de uma pessoa mais bonito. Naquele momento, Henrique compreendeu algo fundamental. Ele havia passado a vida inteira acumulando conquistas, riquezas e poder, mas nunca havia realmente vivido, nunca havia experimentado a profundidade do amor altruísta, a beleza da simplicidade, a força que vem da superação. Lívia, Ele começou, mas foi interrompido pelo toque do seu celular. Era sua secretária, com alguma urgência sobre contratos internacionais. Preciso atender, ele disse, relutante. Claro, vá cuidar dos seus negócios importantes. Mas, quando Henrique começou a se afastar para atender a ligação, Lívia chamou seu nome. Henrique, sim, posso não te ver, mas sinto quando você sorri, e você ainda não sorriu de verdade desde que nos conhecemos. A observação o paralisou. Como ela sabia? Como uma mulher que não podia vê-lo conseguia perceber coisas que ele mesmo não notava. Após resolver a questão de trabalho por telefone, Henrique voltou para dentro da loja. Lívia estava criando um arranjo de lírios brancos, suas mãos trabalhando com precisão artística. Estes são para um casamento no sábado, ela explicou, notando sua presença. A noiva escolheu lírios porque simbolizam pureza e renascimento. Disse que quer começar a vida casada com a sensação de que tudo é possível. Você acredita nisso? Em recomeços? Acredito que todo dia é uma chance de recomeçar, de escolher ser uma versão melhor de nós mesmos. Ela posicionou um lírio particularmente belo no centro do arranjo. As flores me ensinaram isso. Elas morrem no inverno, mas sempre voltam na primavera, mais fortes e bonitas. Henrique ficou observando-a trabalhar por mais alguns minutos, absorvido pela graciosidade de seus movimentos e pela profundidade de suas reflexões. Quando finalmente se despediu, levou consigo mais do que a memória do perfume das flores. Levou a sensação perturbadora de que sua vida inteira havia sido um inverno rigoroso e que talvez, apenas talvez, a primavera fosse possível.
Naquela tarde, enquanto assinava contratos em seu escritório, Henrique tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e fez algumas ligações discretas. Não era caridade, era algo muito mais complexo e pessoal. Era o primeiro passo de um homem que estava descobrindo que existiam coisas na vida mais valiosas que o próprio dinheiro. Na manhã seguinte, Lívia encontraria uma surpresa que a deixaria sem palavras, sem nunca imaginar que sua vida estava prestes a se entrelaçar de forma definitiva com a do homem mais poderoso e solitário de São Paulo. A sexta-feira amanheceu com uma chuva fina que pintava as janelas da floricultura com pequenas gotas prateadas. Lívia chegou mais cedo que o habitual, ansiosa para terminar os arranjos do casamento que aconteceria no fim de semana. Havia algo diferente no ar, uma eletricidade sutil que ela não conseguia explicar, como se o universo estivesse se preparando para algo importante. Quando abriu a porta da loja, foi recebida por um aroma inconfundível de tinta fresca. Franziu o senho, tateando as paredes próximas à entrada. A textura estava lisa, uniforme, definitivamente repintada. Seu coração acelerou. Ela não havia contratado nenhum pintor. "Alô?" chamou, sua voz ecoando pela loja vazia. "Tem alguém aí?" Silêncio. Moveu-se cuidadosamente pelo ambiente, notando outras mudanças. O piso, antes irregular e rangendo em alguns pontos, agora estava nivelado. Quando chegou ao fundo da loja, onde ficava seu pequeno escritório, descobriu algo que a deixou sem fôlego. Uma geladeira nova para conservar as flores mais delicadas. Suas mãos tremeram enquanto explorava o equipamento. Era moderna, silenciosa, exatamente o que ela sonhava ter, mas nunca poderia pagar. Um bilhete estava colado na porta. "Para que suas flores vivam mais tempo e seus sonhos nunca murchem." Não havia assinatura. O celular tocou, fazendo-a sobressaltar. Era sua mãe, Helena, e havia uma euforia incontida em sua voz. "Lívia, minha filha, você não vai acreditar. Liguei para o consultório do Dr. Mendes para remarcar a consulta porque não tínhamos dinheiro para os exames. E eles disseram que alguém já pagou tudo. Todos os exames, todas as consultas dos próximos 6 meses. O telefone quase escorregou das mãos de Lívia. "O quê? Mamãe, quem faria isso?" "Não sabem dizer. Foi um pagamento anônimo." "Lívia, será que é um milagre?" Lívia desligou o telefone com o coração disparado. 2 coincidências no mesmo dia não eram coincidências. Alguém estava ajudando-a, alguém que conhecia sua situação financeira. E ela tinha uma forte suspeita de quem poderia ser. As horas se arrastaram lentamente. A cada cliente que entrava, Lívia esperava ouvir aquela voz grave e familiar. Mas Henrique não apareceu. Nem na sexta, nem no fim de semana. Na segunda-feira, ela já estava inquieta, dividida entre gratidão e confusão. Foi na terça-feira que ele finalmente apareceu, no meio da tarde, quando a loja estava vazia, exceto pelo perfume de jasmins recém-chegados de Olambra. "Oi, Lívia." Ela se virou rapidamente na direção da voz, seu coração saltando no peito. "Henrique, onde você estava?" "Viajando a trabalho." Ele parecia diferente. Havia uma hesitação em sua voz que ela não reconhecia. "Como foi o fim de semana?" "Interessante." Lívia cruzou os braços, assumindo uma postura mais séria. "Henrique, preciso te perguntar uma coisa." "Claro." "Você sabe alguma coisa sobre a reforma da minha loja? Ou sobre as consultas médicas da minha mãe serem pagas misteriosamente?" O silêncio que se seguiu foi eloquente. Lívia podia quase ouvir os engrenagens mentais de Henrique funcionando, procurando uma resposta que não fosse uma mentira direta. "Por que eu saberia alguma coisa sobre isso?" Ele tentou soar casual, mas sua voz traiu-o. "Porque você me fez muitas perguntas sobre nossa situação financeira na última vez que conversamos." Lívia deu um passo em sua direção.
sua intuição aguçada pela privação da visão, e porque você é claramente um homem com recursos. Lívia, foi você, não foi? A pergunta saiu como uma afirmação. Henrique permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. Você merece coisa melhor do que ficar se preocupando com dinheiro quando poderia estar se concentrando no que ama. Por quê? A pergunta saiu num sussurro. Por que faria isso por uma estranha? Você não é uma estranha. As palavras escaparam antes que ele pudesse detê-las, carregadas de uma emoção que ele mesmo não esperava. Lívia sentiu suas pernas tremerem. Havia algo na voz dele, uma intensidade que fazia seu coração acelerar de uma forma completamente nova. Henrique, eu não posso aceitar isso. É demais. Deve ter custado uma fortuna. Para mim foi pouco. Para você significa muito. Qual é o problema? O problema é que eu mal te conheço, Lívia gesticulou agitada. Você aparece na minha vida 3 vezes, faz perguntas pessoais e de repente está pagando as dívidas da minha família? Isso não é normal. Nada na minha vida tem sido normal desde que te conheci. A confissão saiu tão baixo que Lívia quase não ouviu. Mas ouviu e sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Henrique suspirou profundamente. Ela podia ouvi-lo se movimentando, provavelmente passando as mãos pelos cabelos, como fazia quando estava nervoso. Um gesto que ela havia aprendido a identificar pelos sons sutis. Você quer saber a verdade? Eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu não sei por que continuo voltando. Eu passo os dias pensando em conversas que tivemos, lembrando do seu perfume, da sua voz. Ele parou, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Henrique, você me desconcerta, Lívia. Você vê coisas em mim que eu não sabia que existiam. Você fala sobre beleza e amor e esperança como se fossem coisas reais, tangíveis. E eu passei a vida inteira acreditando que essas coisas eram luxos desnecessários. Lívia sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Havia tanta dor na voz dele, uma solidão tão profunda que ela podia quase tocá-la. Você está apaixonado pela ideia de mim, ela disse suavemente. Pelo que eu represento. Mas você não me conhece realmente. Então me deixe te conhecer. A resposta foi imediata, fervorosa. Lívia ficou imóvel, processando a intensidade do pedido. Não é tão simples assim, Henrique. Você e eu somos de mundos completamente diferentes. E daí? E daí que você vai se cansar disso? Vai se cansar de mim? Sua voz tremeu ligeiramente. Você vai perceber que a novidade passou, que a florista cega não é tão interessante quanto parecia, e vai voltar para seu mundo de negócios e luxo. E eu vou ficar aqui, apaixonada por alguém que apenas passou pela minha vida como um turista. Você acha que é isso? Que você é uma novidade para mim? Não é? Henrique se aproximou, e Lívia podia sentir o calor de sua presença, o cheiro sutil de seu perfume caro, misturado com algo mais pessoal, mais íntimo. Lívia, olhe para mim. Eu não posso olhar para você, Henrique, lembra? Então me escute. Realmente me escute. Sua voz estava tão próxima agora que ela podia sentir sua respiração. Eu tenho 42 anos, construí um império, tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas. Já viajei pelo mundo todo, conheci pessoas famosas, fiz negócios com presidentes e celebridades. E em todas essas experiências, em todos esses anos, eu nunca senti o que sinto quando estou aqui com você. O que você sente? Paz. A palavra saiu como uma confissão. Esperança. Como se eu finalmente tivesse chegado em casa. Lívia fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem por suas faces.
Havia tanta sinceridade na voz dele que era impossível duvidar. Henrique, eu tenho medo. De quê? De acreditar em você. De me permitir sentir o que estou sentindo. Ela engoliu em seco. Porque eu também sinto algo quando você está aqui. Algo que nunca senti antes. E se isso der errado? E se der certo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e promessas. Lívia podia sentir a proximidade dele, a intensidade de sua presença. Sabia que se estendesse a mão, tocaria seu rosto. Eu preciso de tempo, ela sussurrou. Quanto tempo? Não sei, só preciso processar tudo isso. A ajuda financeira, seus sentimentos, os meus sentimentos. Henrique recuou um passo e ela sentiu imediatamente sua falta. Está bem, eu vou te dar tempo. Ele fez uma pausa. Mas Lívia... Sim, eu não vou desistir de você. Isso que está acontecendo entre nós é real. E eu não tive muitas coisas reais na minha vida. Depois que ele saiu, Lívia ficou parada no meio da loja por um longo tempo, absorvendo a conversa. Seu coração estava acelerado, sua mente em turbilhão. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela se permitiu sonhar com algo além da sobrevivência diária. Mas havia algo que ela não havia contado a Henrique, algo que descobrira nos últimos dias. O doutor Mendes havia mencionado uma nova cirurgia experimental, uma chance de recuperar parcialmente a visão. Era cara, arriscada, e não havia garantias. Mas era uma possibilidade. E agora, olhando para o futuro que talvez pudesse compartilhar com Henrique, ela se perguntava se deveria arriscar. Se deveria lutar pela chance de vê-lo com os próprios olhos, ou se deveria aceitar que o amor que estava nascendo entre eles transcendia a necessidade da visão. Naquela noite, enquanto organizava as flores para o dia seguinte, Lívia tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e discou para o consultório do Dr. Mendes. Doutor, é sobre a cirurgia que o senhor mencionou. Do outro lado da cidade, Henrique estava em sua cobertura, olhando para as luzes de São Paulo e pensando pela primeira vez em sua vida que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado algo mais valioso que todo o ouro do mundo. Nenhum dos dois sabia que em menos de 48 horas, suas vidas tomariam um rumo completamente inesperado e que a distância entre seus mundos se tornaria um abismo muito maior do que jamais imaginaram. O convite chegou numa quinta-feira chuvosa, entregue por um motoqueiro que quase não conseguiu encontrar a pequena floricultura entre os estabelecimentos maiores da rua. Lívia estava reorganizando um arranjo de orquídeas quando ouviu o barulho da moto parando em frente à loja. Entrega para Lívia Santos, anunciou o rapaz, estendendo um envelope de papel couché caro. Lívia franziu o senho. Raramente recebia correspondência na loja, muito menos em envelopes que exalavam luxo através da textura diferenciada do papel. Tem certeza de que é para mim? Floricultura, pétalas e sonhos, Lívia Santos. É aqui mesmo. Depois que o motoqueiro partiu, Lívia correu os dedos sobre o envelope. O papel era grosso, de qualidade superior, com relevos dourados que ela podia sentir sob as pontas dos dedos. Abriu-o cuidadosamente e pediu para a filha da dona da padaria ao lado, que sempre a ajudava com leituras, dar uma olhada. Nossa, Lívia! É um convite para uma inauguração super chique. Vasconcelos em Associados tem o prazer de convidar para a inauguração da nova sede empresarial. Caramba, é num hotel 5 estrelas no centro. O sobrenome atingiu Lívia como um raio. Vasconcelos. Henrique Vasconcelos. Seu coração disparou enquanto ela processava a informação. Aquele convite não era coincidência. Era dele, mas por que a convidaria para um evento empresarial? Tem mais coisa aqui, continuou a menina. Um bilhete manuscrito. Lívia
Seria uma honra tê-la presente na inauguração da empresa que mudou minha vida. Seu trabalho com flores seria perfeito para decorar este novo começo. Com carinho, H. Lívia sentiu suas pernas fraquejarem. Henrique queria que ela fornecesse as flores para a inauguração de sua empresa. Era uma oportunidade enorme. O tipo de contrato que poderia mudar completamente a situação financeira da floricultura. Mas também significava entrar no mundo dele, conhecer realmente quem era Henrique Vasconcelos, além do homem gentil que visitava sua loja. Nas horas seguintes, ela oscilou entre a ansiedade e a empolgação. Telefonou para alguns fornecedores, calculou custos, imaginou arranjos grandiosos que pudessem estar à altura de um evento empresarial de alto nível. Pela primeira vez em anos, vislumbrou a possibilidade de prosperidade real. Na sexta-feira, chegou um segundo envelope, este com especificações detalhadas sobre a decoração desejada e um adiantamento que fez Lívia precisar se sentar para não desmaiar. O valor era 3 vezes maior que tudo que ela ganhava em um mês. Durante o fim de semana, trabalhou incansavelmente. Encomendou flores importadas, alugou vasos sofisticados, criou arranjos que eram verdadeiras obras de arte. Cada pétala foi posicionada com amor e precisão, cada combinação de cores pensada para criar impacto visual. Era seu trabalho mais ambicioso, sua chance de mostrar que a pequena florista cega poderia competir com os melhores decoradores da cidade. Na segunda-feira, dia da inauguração, Lívia acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa. Vestiu seu melhor vestido, um azul marinho simples, mas elegante, que sua mãe havia insistido para ela comprar anos atrás para ocasiões especiais. Prendeu os cabelos num coque baixo e se permitiu usar um batom mais escuro. A van que transportava as flores chegou pontualmente às 14h. Lívia acompanhou cada arranjo sendo carregado, orientando os funcionários sobre o posicionamento de cada peça. Quando chegaram ao hotel, ela sentiu-se pequena diante da imponência do local. O salão de eventos era deslumbrante. Lívia podia perceber pelas vozes ecoando e pelos passos que se tratava de um espaço amplo com teto alto. O cheiro de mármore polido se misturava com os aromas de sua própria criação. Rosas brancas, lírios, orquídeas e eucalipto, criando uma sinfonia olfativa sofisticada. "Está perfeito", disse uma voz feminina próxima a ela. "Você realmente tem um talento excepcional." "Obrigada", Lívia respondeu, sentindo-se orgulhosa do trabalho realizado. Foi então que ouviu vozes familiares se aproximando. Seu coração acelerou ao reconhecer o tom grave de Henrique, mas ele estava acompanhado de outros homens, falando em inglês sobre negócios internacionais. "The merger with the Asian conglomerate will triple our market share", dizia Henrique com uma autoridade que ela nunca havia percebido em suas conversas na floricultura. Lívia ficou imóvel, processando não apenas as palavras, mas a transformação completa na voz dele. Este era o verdadeiro Henrique Vasconcelos, o CEO implacável, o empresário internacional, o homem que movimentava milhões com uma única decisão. "Mr. Vasconcelos", disse outro homem, "the flowers are exceptional. Your decorator has exquisite taste." "Actually, they were arranged by a very special person", respondeu Henrique, e Lívia percebeu que ele estava se aproximando. "Lívia, você veio!" A mudança de idioma e o tom caloroso fizeram-na se virar em sua direção. Mas quando Henrique chegou perto o suficiente para falar baixo, ela ouviu algo que fez seu sangue gelar. "Senhores, permitam-me apresentar Lívia Santos, nossa talentosa florista", disse ele em português para o grupo que o acompanhava. "Lívia, estes são alguns dos nossos novos sócios asiáticos." Cumprimentos foram trocados, elogios foram feitos ao seu trabalho, mas Lívia mal conseguia se concentrar nas palavras. Sua mente estava processando uma única informação.
Henrique havia dito nossos novos sócios. Sócios de quê? Quando os homens se afastaram para continuar suas discussões, Henrique permaneceu ao lado dela. Você está linda, ele disse baixinho. E o trabalho ficou espetacular. Todo mundo está comentando sobre as flores. Henrique, ela sussurrou, preciso te perguntar uma coisa. Claro. Qual é exatamente o ramo da sua empresa? Ela sentiu a hesitação dele, um silêncio que durou alguns segundos a mais do que deveria. Diversos segmentos, importação, exportação, alguns investimentos. Que tipo de investimentos? Outro silêncio, desta vez mais longo. Lívia, por que essas perguntas? Porque eu preciso saber com quem estou me envolvendo. Sua voz tremeu ligeiramente. Preciso saber se o homem que tem visitado minha loja é real ou se é apenas uma versão editada do verdadeiro Henrique Vasconcelos. Foi nesse momento que o destino decidiu responder por ele. Um homem mais velho, evidentemente alcoolizado, aproximou-se cambaleando ligeiramente, com um copo de uísque na mão. Henrique, meu rapaz! Sua voz estava alta demais para o ambiente. Que festa magnífica! Parabéns pela expansão da metalúrgica! Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Metalúrgica. Francisco, você já bebeu demais, Henrique disse rapidamente, tentando afastar o homem. Mas o dano estava feito. Lívia agarrou o braço de Henrique com força. Metalúrgica? Que metalúrgica? Lívia, eu posso explicar. Que metalúrgica, Henrique? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas próximas olharem em sua direção. Henrique a guiou para um canto mais reservado do salão, longe dos convidados. A metalúrgica Santana. Nós a adquirimos no ano passado. Santana! Lívia repetiu o nome, sentindo suas pernas fraquejarem. A empresa onde minha mãe trabalhava. A empresa que demitiu 300 funcionários de uma vez, incluindo ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia podia ouvir seu próprio coração batendo, o som distante das conversas dos convidados, o tilintar dos copos, mas nada daquilo parecia real. Lívia, foi você. Sua voz saiu como um sussurro horrorizado. Você foi quem arruinou a vida da minha mãe. Você foi quem a deixou desempregada aos 58 anos, quem destruiu a autoestima dela, quem causou a depressão que quase a matou. Eu não sabia. Não sabia? Agora ela estava gritando e não se importava com quem estava ouvindo. Como você não podia saber? Você assina os papéis, você toma as decisões, 300 famílias destruídas por uma assinatura sua. Lágrimas começaram a correr por seu rosto, manchando a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado. Lívia, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você me procurou por culpa? Que pagou os remédios da minha mãe porque se sentiu mal por ter destruído a vida dela? Ela riu, mas era um riso amargo, cheio de dor. Que patético! E eu que estava começando a me apaixonar por você. A confissão saiu como uma lâmina, cortando o ar entre eles. Henrique tentou se aproximar, mas ela recuou. Não se atreva a me tocar, ela sibilou. Você mentiu para mim. Sobre quem você é, sobre o que faz. Você me deixou acreditar que era apenas um empresário bem-sucedido, não o monstro que destrói vidas por lucro. Eu nunca menti por omissão, Henrique. Você sabia exatamente quem eu era desde o primeiro dia. Sabia sobre minha mãe, sobre nossa situação e fingiu que era coincidência. Pessoas começaram a se aproximar, atraídas pelo barulho da discussão. Lívia podia sentir os olhares curiosos, os murmúrios especulativos. Você me ajudou por culpa, não por amor. Ela continuou, sua voz quebrando. Cada gesto gentil, cada conversa, cada momento que pensei que estava conhecendo sua alma, tudo foi produto de sua consciência pesada.
Isso não é verdade. Não é! Ela se virou na direção de sua voz, os olhos brilhando com lágrimas de raiva. Então me diga, Henrique Vasconcelos, se você não soubesse sobre minha mãe, se não tivesse culpa pelo que fez à nossa família, você teria me notado? Uma florista cega numa loja pequena, numa rua qualquer de São Paulo? O silêncio de Henrique foi sua resposta. Lívia assentiu, como se tivesse confirmado suas piores suspeitas. Limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão e se endireitou, recuperando sua dignidade. Fique com sua culpa, Henrique, e fique longe de mim. Ela começou a se afastar, orientando-se pelos sons e tentando manter a compostura diante dos estranhos que observavam o drama se desenrolar. Lívia, espere! Mas ela não parou. Continuou caminhando, tropeçando ligeiramente, mas determinada a sair daquele lugar, longe daquele homem que havia despertado sentimentos que ela nem sabia que possuía, apenas para destruí-los com uma verdade devastadora. Henrique ficou parado no meio do salão, observando-a partir. Ao redor, as flores que ela havia arranjado com tanto amor e cuidado perfumavam o ambiente com uma ironia cruel. Ele havia conquistado mais uma empresa, fechado mais um negócio milionário, mas havia perdido a única coisa que realmente importava. E pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Vasconcelos chorou em público, enquanto o aroma das rosas brancas de Lívia testemunhava o fim de um amor que mal havia começado. Os dias que se seguiram à inauguração passaram como uma névoa cinzenta para Henrique. Ele havia tentado se concentrar nos negócios, nas fusões internacionais, nos relatórios trimestrais, mas sua mente sempre voltava para o olhar devastado de Lívia no momento em que descobriu a verdade. O escritório, antes seu santuário de poder e controle, agora parecia uma prisão dourada, onde ecoavam apenas arrependimentos. Na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana após o confronto, Henrique tomou uma decisão que chocou todos os seus executivos. Cancelou todas as reuniões e saiu do prédio sem dar explicações. Carlos, seu motorista, recebeu uma única instrução: me leve à floricultura. Quando chegaram à Rua Augusta, Henrique sentiu o coração acelerar. Mas ao se aproximar da pequena loja, encontrou algo que o fez parar abruptamente. Uma placa de fechado pendurada na porta de vidro. Bateu na porta. Tentou espiar através das cortinas, mas não havia sinais de vida no interior. A vizinha da padaria, notando sua agitação, aproximou-se com expressão preocupada. "O senhor está procurando a Lívia?" perguntou a mulher idosa, enxugando as mãos no avental. "Sim, onde ela está?" Partiu segunda-feira cedo, com 2 malas apenas. Disse que tinha uma cirurgia marcada em outro estado e não sabia quando voltaria. A senhora suspirou. Coitadinha, estava com os olhos inchados de tanto chorar. O mundo de Henrique desabou naquele momento. Cirurgia. Lívia havia mencionado vagamente a possibilidade de uma operação para tentar recuperar a visão. Mas ele nunca imaginou que ela partiria sem avisar, sem se despedir. Que tipo de cirurgia? Onde? Não sei ao certo, moço. Só sei que era algo experimental. Muito arriscado. Ela deixou a loja aos cuidados da sobrinha até não se sabe quando. Henrique voltou para casa com o peito apertado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não conseguiu trabalhar. Ficou na varanda de sua cobertura, observando as luzes da cidade e se questionando sobre todas as escolhas que havia feito na vida. Durante os dias seguintes, tentou localizá-la. Usou todos os recursos à sua disposição, contratou investigadores particulares, fez ligações para hospitais especializados em todo o país. Mas Lívia havia simplesmente desaparecido, como se tivesse se dissolvido no ar junto com o perfume de suas flores. Foi numa sexta-feira tempestuosa, 3 semanas após o desaparecimento dela, que Henrique finalmente recebeu a informação que procurava. Seu investigador particular ligou com uma voz grave.
Senhor Vasconcelos, encontramos a informação sobre Lívia Santos. Ela está internada no Hospital Oftalmológico São José, em Ribeirão Preto. Passou por uma cirurgia experimental há 2 semanas. O coração de Henrique disparou. Como ela está? Ainda em recuperação. A cirurgia foi complicada. Não posso dar mais detalhes por telefone. Henrique desligou e imediatamente instruiu Carlos a preparar o carro. A viagem até Ribeirão Preto nunca pareceu tão longa. Cada quilômetro era acompanhado por memórias de Lívia. Sua risada melodiosa, a maneira como tocava as flores, a sabedoria simples que emanava de suas palavras. Quando chegou ao hospital, a chuva havia parado, mas o céu permanecia sombrio. O prédio branco se erguia como um monumento à esperança e ao desespero humanos. Henrique se dirigiu à recepção com o coração martelando no peito. Gostaria de informações sobre Lívia Santos, por favor. A recepcionista o examinou com olhar profissional. O senhor é parente? Sou... Henrique hesitou. O que era ele para Lívia agora? Um estranho? Um homem que havia quebrado seu coração. Sou um amigo muito próximo. Sinto muito, mas só familiares podem receber informações sobre os pacientes. Henrique estava prestes a insistir quando uma voz familiar o chamou. Era Helena, a mãe de Lívia, caminhando pelo corredor com passos cansados. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Henrique! Ela franziu o senho, claramente surpresa. O que você está fazendo aqui? Dona Helena, eu soube sobre a cirurgia da Lívia. Vim ver como ela está. O rosto de Helena se endureceu. Ah, você soube? Que interessante. Minha filha partiu daqui chorando por sua causa. Decidiu se submeter a uma cirurgia experimental arriscadíssima. E agora você aparece? A acusação atingiu Henrique como uma bofetada. Eu não sabia que ela ia fazer a cirurgia. Não sabia? Helena riu amargamente. Parece que há muitas coisas que o senhor não sabe, não é mesmo? Como o fato de que foi sua empresa que me demitiu e arruinou nossa vida. Henrique abaixou a cabeça. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso saber como ela está, por favor. Helena o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando sua sinceridade. Finalmente, suspirou. A cirurgia não correu como esperado, ela disse, sua voz carregada de cansaço. Houve complicações. O nervo óptico não respondeu como os médicos esperavam. Ela continua cega. As palavras atingiram Henrique como golpes físicos. Mas ela está bem? Está se recuperando? Fisicamente, sim. Mas emocionalmente... Helena balançou a cabeça. Ela não é mais a mesma pessoa. Está amarga, fechada, não quer ver ninguém, mal fala comigo. Eu posso vê-la? Ela não quer visitas, especialmente suas. Por favor, dona Helena, apenas 5 minutos. Eu preciso pedir perdão. Helena hesitou, estudando o desespero genuíno no rosto dele. Após um longo momento, suspirou novamente. Quarto 312. Mas se ela mandar você embora, você vai embora. Entendido? Henrique assentiu gratamente e se dirigiu aos elevadores. Cada andar parecia durar uma eternidade. Quando chegou ao 3º andar, caminhou pelo corredor como se estivesse indo para o próprio julgamento. Parou diante da porta do quarto 312, a mão tremendo sobre a maçaneta. Respirou fundo e bateu suavemente. Entre! Veio a resposta abafada do interior. Henrique empurrou a porta lentamente. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma única cama onde Lívia estava sentada, olhando em direção à janela. Ela usava um roupão hospitalar azul claro e tinha bandagens sobre os olhos. Mesmo assim, continuava linda, embora houvesse uma fragilidade em sua postura que não existia antes. Mãe, você esqueceu alguma coisa?
Lívia perguntou sem se virar. Não sou sua mãe, Henrique disse suavemente. Lívia se enrijeceu instantaneamente. Suas mãos agarraram os lençóis com força e seu rosto empalideceu. Saia daqui, ela disse, sua voz fria como gelo. Lívia, por favor, me deixe explicar. Saia daqui! Ela gritou, virando-se na direção de sua voz. As bandagens sobre seus olhos estavam ligeiramente manchadas, evidência de lágrimas recentes. Você não tem direito de estar aqui. Eu sei que não tenho direito, Henrique disse, fechando a porta atrás de si. Mas preciso que você saiba que eu sinto muito. Sobre sua mãe, sobre mentir por omissão, sobre tudo. Suas desculpas não vão devolver o emprego da minha mãe. Não vão apagar os anos de depressão dela. E não vão fazer minha cirurgia dar certo. A amargura na voz dela partiu o coração de Henrique. Lívia, sobre a cirurgia, eu sinto muito. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Teria me impedido? Teria me convencido a não tentar recuperar minha visão? Ela riu tristemente. Sabe por que eu decidi fazer essa cirurgia, Henrique? Porque eu queria te ver. Queria ver o rosto do homem por quem estava me apaixonando. As palavras foram como punhaladas. Henrique deu um passo em direção à cama, mas parou quando ela ergueu a mão. Não chegue perto de mim. Lívia, você quer saber o que é engraçado? Ela continuou, sua voz quebrando. Durante toda a cirurgia, mesmo com dor, mesmo sabendo que era arriscado, eu ficava pensando em como seria te ver sorrindo. Imaginava seus olhos, seu rosto, sonhava com o momento em que finalmente poderia olhar para você. Henrique sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Lívia, E agora eu sei que foi tudo em vão. Porque mesmo se a cirurgia tivesse dado certo, mesmo se eu pudesse ver, a primeira coisa que veria seria a mentira estampada no seu rosto. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e arrependimento. Henrique se aproximou lentamente da cama e, desta vez, ela não protestou. Se você voltar a ver ou não, ele disse suavemente, quero ser o primeiro rosto que veja. E se não voltar, quero continuar sendo o homem que te faz sorrir. Mesmo que você me odeie agora, mesmo que nunca me perdoe, eu vou ficar aqui. Vou cuidar de você. Por culpa, ela sussurrou. Não, por amor. Lívia virou o rosto na direção dele, as bandagens escondendo qualquer expressão. Você não me ama, Henrique. Você nem me conhece realmente. Então me deixe te conhecer. Me deixe ficar. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Finalmente, Lívia falou, sua voz cansada. Eu não posso confiar em você. Eu sei, mas vou provar que mereço sua confiança. Como? Henrique hesitou, depois disse algo que surpreendeu até mesmo a si próprio. Vendendo a metalúrgica, indenizando todos os funcionários demitidos, incluindo sua mãe, dedicando minha vida a consertar o que quebrei. Lívia ficou imóvel, processando suas palavras. E você acha que isso vai mudar alguma coisa entre nós? Não sei, mas é o certo a fazer. Ela suspirou, uma lágrima escorrendo por baixo da bandagem. Vá embora, Henrique, por favor. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Henrique hesitou, depois se inclinou e beijou suavemente a testa dela. Eu vou embora, mas vou voltar amanhã e no dia seguinte, até que você acredite que meu amor por você é real. Quando a porta se fechou atrás dele, Lívia finalmente permitiu que as lágrimas contidas fluíssem livremente. Parte dela queria acreditar nele, queria se permitir amar novamente, mas a outra parte, a parte ferida e traída, sussurrava que alguns quebrantos eram irreparáveis. 3 semanas haviam se passado desde a visita de Henrique ao hospital, e ele havia cumprido sua promessa de forma quase obsessiva.
Todos os dias, pontualmente às 2 da tarde, aparecia no quarto 312 com um buquê de flores diferentes. Rosas brancas na segunda-feira, lírios amarelos na terça, margaridas na quarta. Lívia inicialmente se recusava a falar com ele, mas gradualmente começou a tolerar sua presença silenciosa. Henrique não pressionava. Sentava-se na cadeira ao lado da cama e simplesmente ficava ali, às vezes lendo notícias em voz alta, outras vezes descrevendo o movimento das nuvens pela janela. Eram momentos de uma intimidade estranha, construída sobre ruínas de confiança, mas intimidade mesmo assim. Naquela quinta-feira chuvosa, quando Henrique chegou ao hospital carregando seu buquê diário, desta vez girassóis que lembravam o primeiro arranjo que vira Lívia fazer, encontrou o quarto vazio. Seu coração disparou em pânico, até que uma enfermeira o informou que Lívia havia sido levada para exames finais. Os médicos querem verificar a cicatrização antes de removerem as bandagens, explicou a profissional. Se tudo estiver bem, ela pode ter alta amanhã. Henrique passou o resto do dia vagando pelos corredores do hospital, como um fantasma inquieto. Às 6 da tarde, finalmente viu Helena caminhando em direção ao quarto, carregando uma pequena mala. Como foram os exames? Ele perguntou ansiosamente. Helena o olhou com uma expressão indecifrada. Os médicos estão otimistas quanto à cicatrização. Amanhã de manhã vão remover as bandagens. E há alguma chance? Mínima, mas existe. Helena suspirou. Henrique, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo isso? Essa vigília diária, as flores, o cuidado. Se é culpa, você já fez o suficiente. Henrique olhou em direção à porta do quarto. Porque pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que significa amar alguém mais do que a si mesmo. E porque, mesmo que ela nunca me perdoe, eu não consigo imaginar minha vida sem tentar conquistar de volta o que perdi. Helena estudou seu rosto por um longo momento. Ela ainda te ama, você sabe. Por mais que tente esconder, por mais que esteja magoada, ela ainda te ama. Como você sabe? Porque ela guarda todas as flores que você traz. Mesmo sem poder vê-las, ela pede para eu descrevê-las em detalhes. E ontem ela perguntou se você parecia cansado. O coração de Henrique saltou. E o que você respondeu? A verdade, que você parece um homem que não dorme há semanas. Naquela noite, Henrique não voltou para São Paulo. Ficou no hotel próximo ao hospital, olhando pela janela e se preparando para o que poderia ser o dia mais importante de sua vida. Na manhã seguinte, chegou ao hospital às 6 da manhã, 2 horas antes do horário marcado para a remoção das bandagens. Encontrou Helena já no corredor, caminhando nervosamente. Ela pediu para você ficar. Helena disse sem preâmbulos. Quando removerem as bandagens, ela quer que você esteja presente. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Ela disse isso? Disse que se vai descobrir se pode ver novamente, quer que a primeira coisa que seus olhos encontrem seja a verdade, mesmo que doa. Às 8 em ponto, foram chamados para dentro do quarto. Lívia estava sentada na cama, as bandagens ainda cobrindo seus olhos, as mãos entrelaçadas no colo numa tensão visível. O Dr. Mendes, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, verificava alguns instrumentos numa bandeja próxima. Bom dia, Lívia, disse o médico com voz gentil. Está pronta? Ela assentiu, mas Henrique pôde ver suas mãos tremendo ligeiramente. Quero que saiba, continuou o doutor Mendes, que independentemente do resultado, a cirurgia foi um sucesso do ponto de vista médico. A cicatrização foi perfeita e não há sinais de infecção ou complicações. Doutor, Lívia disse com voz baixa, quais são realmente as chances? O médico hesitou. Baseado nos exames de ontem,
Diria que há uma possibilidade de 5% de recuperação parcial da visão. Não estou falando de visão perfeita, entende? Seria mais como distinção entre luz e sombra, talvez algumas formas básicas. 5%. Henrique fechou os olhos, pedindo silenciosamente a qualquer força superior que pudesse estar ouvindo que concedesse esse milagre pequeno, mas imenso. Vamos começar, disse o Dr. Mendes. Henrique se posicionou onde Lívia havia pedido, bem na frente dela, para que fosse a primeira coisa que ela visse se o impossível acontecesse. Seu coração batia tão forte que ele estava certo de que todos no quarto podiam ouvi-lo. O médico começou a desenrolar cuidadosamente as bandagens. Camada após camada de gaze branca foi removida, revelando lentamente o rosto de Lívia. Seus olhos permaneciam fechados, as pálpebras ainda inchadas, mas visivelmente melhor do que semanas atrás. Agora, Lívia, vou pedir para você abrir os olhos muito lentamente. Não force. Se sentir qualquer dor, me avise imediatamente. Henrique segurou a respiração. Helena agarrou seu braço com força. O silêncio no quarto era absoluto. Lentamente, muito lentamente, Lívia começou a abrir os olhos. Primeiro apenas uma fresta, depois um pouco mais. Suas íris castanhas, que Henrique havia memorizado em cada detalhe, estavam ligeiramente opacas, mas ainda lindas. Lívia, perguntou o Dr. Mendes, você está vendo alguma coisa? Ela piscou várias vezes, movendo a cabeça ligeiramente de um lado para o outro. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Sua voz saiu rouca. Eu vejo luz, a luz. O Dr. Mendes sorriu. Isso é maravilhoso. Mais alguma coisa? Lívia continuou piscando, seus olhos se movendo lentamente pelo quarto. De repente, eles se fixaram na direção onde Henrique estava parado. Há uma forma, escura, grande. Ela franziu o senho, concentrando-se intensamente. É uma pessoa? Sim, Helena sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. É uma pessoa. Lívia continuou fitando Henrique, embora ele soubesse que ela provavelmente estava vendo apenas uma silhueta borrada. Henrique, ela chamou suavemente. É você? Sou eu, ele respondeu, sua voz embargada de emoção. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos recém-descobertos de Lívia. Eu posso ver você. Não claramente, mas posso ver que você está aí. Henrique deu um passo em direção à cama e ela acompanhou seu movimento com os olhos. Você se moveu, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu vi você se mover. O Dr. Mendes estava radiante. Lívia, isso é muito mais do que esperávamos. A visão pode melhorar ainda mais nas próximas semanas com fisioterapia ocular. Mas Lívia só tinha olhos para a forma borrada de Henrique. Estendeu a mão na direção dele e ele imediatamente a pegou, sentando-se na beirada da cama. Você está chorando, ela disse, embora sua própria visão fosse limitada demais para realmente distinguir lágrimas. Como você sabe? Pela sua voz, você sempre fica rouco quando está emocionado. Ela apertou sua mão. Henrique, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Nas últimas semanas, enquanto você vinha aqui todos os dias, eu tive muito tempo para pensar sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que sinto. Henrique segurou a respiração, preparando-se para qualquer coisa. Eu estava com raiva não só porque você mentiu, mas porque você me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre amor e destino. Ela fez uma pausa. Mas então percebi que o amor real não é sobre não ter defeitos. É sobre escolher amar apesar dos defeitos. Lívia, me deixe terminar. Ela sorriu e foi o sorriso mais lindo que Henrique já havia visto. Você cometeu erros graves,
Mas nas últimas semanas, vi um homem tentando se redimir, tentando ser melhor. E isso significa mais para mim do que uma perfeição que nunca existiu. Henrique levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Você me perdoa? Eu te amo, ela respondeu. Perdão é consequência natural do amor. Eu também te amo, mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Lívia tentou focar melhor em seu rosto, embora ainda visse apenas contornos borrados. Você é exatamente como eu imaginei. Como assim? Forte, mas gentil, imponente, mas vulnerável. Ela tocou seu rosto com os dedos, mapeando suas feições como sempre fizera. E você tem os olhos mais tristes que já senti. Tristes? Tristes, mas esperançosos, como se finalmente tivessem encontrado uma razão para brilhar. E Henrique beijou sua testa delicadamente. Encontraram. Você é minha razão para tudo. Helena, que havia observado a cena toda em silêncio, limpou as lágrimas e sussurrou. Acho que vou buscar um café e deixar vocês conversarem. Quando ficaram sozinhos, Lívia puxou Henrique para mais perto. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que vamos enfrentar tudo juntos a partir de agora? Que não vai mais tentar me proteger escondendo a verdade? Prometo. E promete que vai me ensinar a viver no seu mundo, enquanto eu te ensino a viver no meu? Prometo. Ele sorriu, e embora ela não pudesse ver claramente, sentiu a mudança em sua energia. Na verdade, já comecei. Vendi a metalúrgica ontem. Lívia ficou imóvel. O quê? Vendi para um grupo que se comprometeu a reintegrar todos os funcionários demitidos. Sua mãe foi a primeira a ser chamada de volta com um salário melhor do que tinha antes. Henrique, você não precisava... Precisava sim. Para mim, para você, para nós. Ele segurou suas duas mãos. Lívia, eu quero passar o resto da minha vida provando que sou digno do seu amor. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava não apenas seu rosto, mas todo o ambiente ao redor. Então é melhor você se preparar, porque vai ser uma vida longa e cheia de flores. Não consigo imaginar nada melhor. E ali, naquele quarto de hospital, com a luz da manhã entrando pela janela e o perfume dos girassóis de Henrique enchendo o ar, 2 corações feridos começaram finalmente a se curar, unidos pela promessa de um amor que havia sobrevivido à mentira, à dor e à quase impossibilidade de um milagre médico que, no final, revelou-se muito menos importante que o milagre do perdão. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador no hospital. O outono pintava São Paulo com tons dourados, e a Rua Augusta parecia mais vibrante do que nunca. Onde antes existia uma pequena floricultura modesta, agora se erguia Pétalas e Sonhos, Ateliê Floral, uma loja reformada que mantinha todo o charme original, mas com o dobro do espaço e uma variedade de flores que fazia os transeuntes pararem para admirar. Lívia estava na parte da frente da loja, ajustando um arranjo de peônias rosa, quando sentiu braços conhecidos envolvê-la por trás. Mesmo com sua visão ainda limitada, conseguia distinguir formas, cores básicas e movimentos, mas detalhes permaneciam borrados. Ela reconheceu imediatamente o perfume amadeirado de Henrique e o jeito carinhoso como ele sempre a abraçava. "Bom dia, meu amor", ele murmurou em seu ouvido, depositando um beijo suave em seu pescoço. "Você está atrasado", ela disse, virando-se em seus braços. A silhueta de Henrique se desenhava clara contra a luz matinal que entrava pela vitrine, e ela sorriu ao perceber que ele carregava algo nas mãos. "Trouxe café da padaria do seu Antônio e aqueles croissants que você adora." Henrique entregou-lhe o saco de papel que exalava o aroma irresistível de pão fresco. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma rotina matinal que se tornara sagrada. Henrique chegava sempre às 8,
Ajudava Lívia a abrir a loja, tomavam café juntos entre as flores, e então ele seguia para seu novo escritório, muito menor que o anterior, mas onde trabalhava com propósito renovado, focando em investimentos sustentáveis e projetos sociais. Helena está vindo hoje? Henrique perguntou, observando Lívia organizar tulipas holandesas em um vaso de cerâmica artesanal. Sim, às 10. Ela está animada com o projeto do jardim sensorial. O rosto de Lívia se iluminou. Sua mãe havia não apenas voltado a trabalhar, mas descobrira uma nova paixão pela jardinagem terapêutica, desenvolvendo espaços especiais para pessoas com deficiência visual. Henrique sorriu, observando os movimentos precisos de Lívia. Mesmo com a visão limitada, ela trabalhava com uma destreza que o fascinava. Cada gesto era econômico, certeiro, como se suas mãos tivessem memória própria. A fisioterapia ocular havia ajudado, mas foram o amor e a determinação que realmente fizeram a diferença em sua recuperação. E você? Lívia perguntou, inclinando a cabeça na direção dele com aquele sorriso travesso que sempre fazia o coração de Henrique acelerar. Não vai me contar sobre a reunião misteriosa de hoje? Henrique engasgou ligeiramente com o café. Nas últimas semanas, havia estado envolvido em um projeto especial, mas queria que fosse uma surpresa. Que reunião misteriosa! Henrique Vasconcelos, ela disse em tom de advertência. Eu posso não enxergar perfeitamente, mas conheço sua voz melhor que ninguém. Você está escondendo alguma coisa. Ele riu, impressionado mais uma vez com a capacidade dela de ler suas emoções através de nuances vocais imperceptíveis para outros. Talvez eu tenha uma surpresa para você, ele admitiu, puxando-a para um abraço. Que tipo de surpresa? O tipo que você vai descobrir mais tarde. Lívia fingiu fazer beiço, mas logo sorriu. Está bem, mas promete que não é nada muito extravagante? Você sabe como me sinto sobre gastos excessivos, eu sei. Henrique beijou sua testa. Confie em mim. O restante da manhã passou rapidamente. Clientes entravam e saíam, encantados não apenas com a beleza dos arranjos, mas com a história que conheciam sobre a florista cega que criava verdadeiras obras de arte apenas com o toque e o instinto. Lívia havia se tornado quase uma lenda local. E pessoas vinham de bairros distantes apenas para conhecê-la. Por volta do meio-dia, quando o movimento diminuiu, Henrique se aproximou de Lívia com uma expressão que ela conseguiu perceber mesmo com sua visão limitada. Está na hora da surpresa? Na verdade, sim. Ele estendeu a mão para ela. Quer vir comigo? Lívia hesitou. Mas a loja... Sua mãe e a Camila podem cuidar de tudo por algumas horas. Camila era a jovem assistente que Henrique havia sugerido contratar. Uma estudante de design floral que se revelara não apenas competente, mas genuinamente apaixonada pelo trabalho. A loja agora funcionava perfeitamente, mesmo sem a presença constante de Lívia. Eles caminharam pela Rua Augusta, Henrique guiando-a cuidadosamente pelos obstáculos do calçamento irregular. Lívia amava essas caminhadas, sentindo o movimento da cidade ao redor, o cheiro dos diferentes estabelecimentos, as vozes dos transeuntes misturando-se numa sinfonia urbana. Estamos indo para onde? Ela perguntou quando percebeu que haviam virado numa rua lateral. Quase chegando. Após mais alguns minutos de caminhada, pararam diante de um prédio. Henrique retirou uma chave do bolso. E Lívia ouviu o som de uma porta sendo aberta. Henrique, onde estamos? Entre. O ambiente cheirava a tinta fresca e madeira nova. Lívia tateou ao redor, percebendo que estavam num espaço amplo, com piso de madeira que rangeu suavemente sob seus pés. Este lugar... Ela começou, e então parou. Havia algo familiar naquele cheiro, naquela sensação espacial. Reconhece? Ela deu alguns passos, suas mãos encontrando uma parede lisa, depois uma janela grande que deixava entrar luz abundante. É.
É aqui que funcionava a antiga galeria de arte? Exatamente. O coração de Lívia acelerou. Ela conhecia aquele espaço porque havia visitado a galeria várias vezes na adolescência, sonhando em expor suas próprias pinturas um dia. Henrique, o que fizemos aqui? Nós não fizemos nada. Eu fiz. Sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Comprei o espaço. Para quê? Para você. Para nós. Ele pegou suas mãos, guiando-a pelo ambiente. Quero que seja seu ateliê. Um lugar onde você possa criar arranjos enormes, dar aulas, realizar workshops. Um lugar onde você possa sonhar grande. Lívia ficou sem palavras. Suas mãos tremeram enquanto ela tentava processar a magnitude do gesto. Henrique, isso é demais. Não posso aceitar. Ainda não terminei. Ele a guiou até o centro do espaço. Lívia, nos últimos meses você me ensinou coisas que eu nunca pensei que fosse possível aprender. Me ensinou que o amor não é sobre possuir, mas sobre cuidar. Que a beleza não está apenas no que vemos, mas no que sentimos, que a verdadeira riqueza não está numa conta bancária, mas nos momentos compartilhados. Lívia sentiu lágrimas começarem a formar-se em seus olhos. Você me fez querer ser um homem melhor. Me fez entender que todos os meus sucessos anteriores eram vazios porque não tinham significado real. Henrique soltou suas mãos e ela ouviu o som de tecido se movendo como se ele estivesse se ajoelhando. Henrique, e ela sussurrou, o coração disparando. Lívia Santos. Sua voz tremeu ligeiramente. Você aceita se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes da rua e pelo eco das palavras de Henrique, ecoando pelo espaço vazio. Lívia levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo livremente. Você tem certeza? Ela perguntou, sua voz embargada. Certeza de que quer passar o resto da vida com uma mulher que não pode ver perfeitamente, que precisa de ajuda para coisas simples que... Lívia. Henrique se levantou e pegou suas mãos novamente. Eu nunca tive certeza de nada na minha vida até te conhecer. Você não precisa de ajuda para as coisas que realmente importam. Você enxerga pessoas, sentimentos, possibilidades que eu nem sonhava que existiam. Você é a pessoa mais completa que eu já conheci. Mas e se minha visão não melhorar mais? E se eu nunca conseguir te ver claramente? Então vou passar o resto da vida te descrevendo meu rosto todas as manhãs. Ele sorriu e ela sentiu a mudança em sua energia. Mas, principalmente, vou me certificar de que você sempre se sinta vista, amada e valorizada exatamente como é. Lívia estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de alegria pura. É um sim? Henrique perguntou suavemente. É um sim, ela sussurrou e então mais alto. É um sim. Henrique a ergueu nos braços, girando-a pelo espaço vazio, enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando a colocou no chão, ela procurou seu rosto com as mãos, tocando cada traço como havia feito tantas vezes. Posso sentir você sorrindo, ela disse. É um sorriso que vai durar para sempre. Eles ficaram abraçados no meio do futuro ateliê, planejando silenciosamente a vida que construiriam juntos. Henrique descreveu em detalhes sua visão para o espaço, um ateliê principal para criações grandes, uma sala de aula para workshops, um pequeno escritório e até mesmo um jardim nos fundos onde poderiam cultivar suas próprias flores. E tem mais uma coisa, ele disse eventualmente. Mais. Estive conversando com o pessoal da universidade. Eles querem que você desenvolva um curso sobre arranjos florais para pessoas com deficiência visual. Seria o primeiro do tipo no Brasil. Lívia ficou imóvel, processando a informação. Você está falando sério? Completamente. Eles ficaram impressionados com seu trabalho e querem que você seja professora visitante. Eu seria professora universitária?
Você seria pioneira em uma nova área de estudo. Professora Lívia Vasconcelos. Ela riu ao ouvir seu futuro nome. Professora Lívia Vasconcelos. Tem um som bonito. Tem o som de uma mulher que vai mudar o mundo, uma flor de cada vez. Enquanto caminhavam de volta para a floricultura, de mãos dadas, Lívia refletiu sobre a jornada incrível que os havia trazado até ali. Haviam começado como dois estranhos feridos, ele pela solidão autoimposta, ela pela perda física, e se transformado em parceiros que se complementavam perfeitamente. Henrique? Sim? Você se lembra do que disse no primeiro dia que nos conhecemos? Que gostava de resultados, não de flores? Ele riu. Lembro. Por quê? Porque agora você tem os dois. O resultado é que você aprendeu a amar. E as flores, bem, as flores foram apenas o meio para chegar ao que realmente importava. E o que realmente importava? Lívia parou de caminhar e se virou para ele. Mesmo não conseguindo ver seu rosto claramente, sabia exatamente onde encontrar seus olhos. Você me ensinou que o amor verdadeiro não ilumina os olhos, ela disse, ecoando as palavras que haviam se tornado o lema de sua relação. Ele ilumina o coração. E você me ensinou a ver o que realmente importa. Naquela tarde, enquanto trabalhavam lado a lado na floricultura, atendendo clientes e criando arranjos, não eram mais o milionário frio e calculador e a florista cega. Eram Henrique e Lívia, duas pessoas que haviam encontrado no amor a força para se tornarem as melhores versões de si mesmas. E quando fecharam a loja ao final do dia, caminhando juntos em direção ao futuro que construiriam lado a lado, o perfume das flores que carregavam se misturava com o cheiro da chuva que começava a cair, criando a promessa silenciosa de que alguns amores são tão verdadeiros que florescem em qualquer estação, iluminando não apenas dois corações, mas todas as vidas que tocam pelo caminho. O verdadeiro amor, afinal, havia encontrado uma forma de enxergar além da visão, de sentir além do toque, de conhecer além da aparência. E nessa descoberta, Henrique e Lívia encontraram não apenas um ao outro, mas a versão mais verdadeira e completa de si mesmos.